Glória a Deus. Eu tenho good news, eu tenho boas novas para vocês. Esta é a mensagem que estamos ministrando. Começamos a semana passada esse tema de boas novas. Hoje em dia, muito se fala sobre fake news, né? Muito se fala sobre o pessimismo que há no mundo. É um pessimismo enorme, todo mundo esperando sempre o pior. E eu quero te dizer que para cada situação de crise da sua vida, a Bíblia já tem uma resposta de Deus para ela. Tudo aquilo que você pode enfrentar na sua vida de ruim, Deus já preparou de antemão uma resposta. Aliás, a Bíblia deixa bem claro, e estudamos isso a semana passada, tratando do pecado, que junto com a provação, junto com o pecado, sempre vem o escape, sempre vem uma saída. Deus sempre nos dá uma porta para passar por ela, Deus sempre nos dá garra para vencer, Deus sempre nos ensina algo no meio de uma luta, ou seja, precisamos buscar, independente do que estamos passando, quais são as good news, as boas novas de Deus para esse assunto. E hoje nós vamos avançar para a segunda semana e eu quero falar sobre good news para vencer as injustiças na vida. Good news, quais são as boas novas de Deus? Good news para vencer as injustiças. Olha, eu não sei se você sabe o que é ser injustiçado. Eu não sei se você já viveu injustiça na vida. Aliás, eu vou te dizer, eu talvez não conheça a sua história, mas eu imagino que sim, todo mundo tem uma história, um momento de injustiça na vida. Quem aqui nunca apanhou por causa de um outro irmão que fez a arte que foi você que apanhou? Ou quem aqui nunca entrou em problema, como foi o meu caso, por causa de um primo que fez algo lá na roça e eu não consegui provar que não era eu, e era ele? E eu sofri o castigo sozinho. Isso é uma injustiça, mas a vida nos dá injustiças maiores, injustiças mais sérias. Acontecem coisas que nos marcam, que nos machucam e que podem nos segurar o resto da vida, sabe? Uma notícia ruim, a circunstância adversa e até a decepção com pessoas em sua jornada terrena não podem definir a sua identidade e o seu valor. Eu vejo constantemente pessoas presas em algo que aconteceu, em uma injustiça, em algo que um ser humano fez com ele, e até hoje ele está preso nisso, ele não consegue mover, ele não consegue adiantar. Existe boas novas de Jesus para tudo aquilo que a gente sofreu na vida. Você só pode vencer o mal com Cristo reinando na sua vida. Você precisa de buscar a Deus e entender que nele tem a resposta para todos esses traumas, todas essas injustiças que você sofreu. Bom, texto base de hoje, toda essa série está baseada no Evangelho de Lucas, e hoje nós vamos ficar em Lucas capítulo 6, do versículo 27 ao 42. E eu quero começar lendo para vocês Lucas 6, de 27 a 31. Preste atenção. Jesus dizendo: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, ore por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não exija que o devolva. Como que vocês querem que os outros lhes façam, façam vocês também a eles. Eu li essa semana uma história que eu não tenho tempo de contá-la toda para você, mas de um senhor negro que foi preso em 1984, acusado de um assassinato que ele não cometeu. Derry Burton. Ele ficou praticamente 2 décadas preso, até que o DNA avançou, até que ele conseguiram provar sua inocência, e ele saiu da prisão cheio de Deus, saiu da prisão sem mágoa, abraçou a sua família e disse: Deus restaurou a minha vida. Eu sabia que Deus não ia deixar eu apodrecer na prisão por algo que eu não fiz. E perguntaram para ele: você não tem nenhuma mágoa? Ele falou assim: eu não tenho mágoa, eu quero perdoar quem errou, a intenção deles era boa, eles estavam querendo buscar o culpado, eu quero agradecer a Deus porque eu estou livre. Sabe o que? Muitas vezes nós não paramos para agradecer a Deus porque hoje nós estamos livres.
Nós ficamos presos numa dor e num negócio, numa coisa qualquer, ou como diz lá em Minas Gerais, num trem que fizeram com a gente há muito tempo atrás. Numa injustiça sofrida há anos atrás. E Deus hoje já estendeu a liberdade sobre nós. Deus hoje já estendeu a graça, Deus hoje já estendeu o favor, mas a gente fica remoendo isso e é como se fosse uma ferida, um trauma, uma injustiça que machuca o coração e é igual um bichinho de estimação que a gente não quer perder de jeito nenhum. Em Mateus 5:22, Jesus disse assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Nossa justiça precisa ser superior à dos fariseus, superior aos mestres da lei. Nós precisamos entender que se nós não temos uma justiça que é além da justiça do fariseu, nós não conhecemos a Cristo ainda. A justiça do fariseu é olho por olho, dente por dente. A justiça do fariseu é: eu não fiz nada de errado, então eu não aceito que façam nada errado comigo. A justiça do fariseu é: eu não cutuquei, eu não aceito que me cutuquem. Se eu cutuquei, tudo bem, mas se eu não cutuquei, ninguém mexe comigo. E Jesus falou assim: não, nós precisamos exceder essa justiça. Aceitar a graça é aceitar o compromisso de dá-la às outras pessoas. Se você entende a graça de Deus na sua vida e você recebe essa graça, você não pode recebê-la sem junto assumir o compromisso de, da mesma forma que você recebeu a graça, você semear essa graça às outras pessoas. Nós não podemos apenas receber, nós temos que receber para entregar. Hoje ouvi algo muito interessante do Rafael na nossa reunião antes do culto. Ele disse o seguinte: quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele enche o seu copo. Mas quando Deus quer abençoar as pessoas que estão ao seu redor, Ele transborda. O transbordar não é para você, é para os outros. O Salmo 23 diz que Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O transbordar não é para mim, é para outras pessoas. A graça de Deus na minha vida, quando Ele me enche e transborda, não é para mim dizer: olha, tem tanta graça que vaza pelos poros. Não, essa graça precisa alcançar, atingir e mudar a vida de outras pessoas. Posso ouvir um amém? Romanos 12:21 diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Quem aqui já não sofreu uma grande injustiça na vida? Quem aqui hoje talvez não está se sentindo injustiçado? Muitos de nós, certamente muitos de nós. Eu hoje, enquanto ministrava isso, eu fiz uma listinha, e eu comecei a escrever nessa listinha nomes, não situações, nomes de pessoas que eu sinto que me injustiçaram em algum momento da minha vida, desde a minha infância. E quando eu vi essa folha de papel, ficou um pouquinho grande. E se eu meditar nisso, e se eu entregar meu coração para isso, eu não vou alcançar o que Deus tem para mim. Eu vivendo na graça, vivendo na liberdade de Cristo, eu vou continuar preso ao sentimento de injustiça de pessoas do passado, ou seja, me sentindo injustiçado. Depois eu te conto o que eu fiz com esse papel antes de vir para aqui. Quem aqui superou o sentimento de injustiça e quando superou, claramente entendeu que eu precisava fazer isso para viver em paz? A paz de Deus encheu o seu coração quando você abandonou a injustiça. Talvez você já teve essa experiência. É tão difícil lidar com injustiças e algumas dessas injustiças são irreparáveis. São marcas na nossa vida para o resto da vida. Nós precisamos aprender a liberar isso em Deus para que possamos avançar, sabe? Continuar respeitando e até orando pelos ofensores, como nos ensina as Escrituras que acabamos de ler. Veja, a própria Bíblia nos encoraja no Salmo 27, 5 e 7 diz: em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no seu templo e cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Como
vencer as injustiças da vida. Então prepara aí para você receber as boas novas da Bíblia, como vencer a injustiça da vida. Primeira coisa, aprenda com Jesus. Fala comigo, aprenda com Jesus. Existe uma forma correta de tratar a injustiça. Vamos aprender com Jesus, né? Nós estamos em Lucas 6, versículo 27, Jesus disse, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ou seja, ouvir, pessoal, nós precisamos ler as Escrituras, ver o Evangelho, analisar, sabe, pensar com ouvidos de ouvir. Nós não podemos ler as Escrituras simplesmente como se fosse uma meta para eu preciso ler tantos capítulos por dia para bater ou ler a Bíblia em um ano, ou para cumprir a minha agenda, ou para isso, ou porque senão eu vou para o inferno quando estou lendo a Bíblia. Nós precisamos ler a Escritura com o coração aberto para aprender. Então, quando nós somos chamados para ser parecidos com Jesus, nós temos que ver as atitudes de Jesus, mediante as injustiças, e adaptar isso na nossa vida. Sabe, nós não podemos, de qualquer forma, viver a nossa vida, nós precisamos ser parecidos com Jesus. Isaías 53, 7 e 9, eu vou ler para você rapidinho, diz assim, olha, falando de Jesus, né, Isaías é considerado o quinto evangelho, porque ele fala muito do Messias, disse assim, ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca, com julgamentos opressivo ele foi levado, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Jesus tinha uma missão, e o senso de missão de Jesus fez com que ele, sofrendo injustiças, não olhasse para quem estava injustiçando, mas olhasse para o propósito que estava diante dele. Quando nós estamos gastando tempo olhando para quem ou para situações que causaram injustiças em nossa vida, dores e marcas, nós estamos tirando os olhos do propósito. Você escolhe para onde você vai olhar. Ou você vai viver olhando para o seu propósito e vai avançar na direção dele, ou você vai olhar para as suas mágoas, as suas dores, as injustiças e nunca sairá do seu passado. Deixa eu te dizer uma coisa, na nossa vida, você tem que olhar para onde você quer ir. Porque tem gente caindo toda hora da moto da vida dele, relando o joelho, a cara, quebrando a perna, porque fica olhando para o outro lado. Para as mágoas, para as dores, para onde você quer ir? Vira a cara para lá, perdão a minha indelicadeza, vira o seu rosto para lá e vai nessa direção, porque para aquilo que você está olhando é para onde a sua vida vai. Você está olhando hoje para as injustiças do passado, as mágoas do passado, você está olhando para a missão e o propósito que Deus tem para você. Jesus olhou para frente. O senso de missão deve nos manter focado em meio às injustiças. Devemos ter certeza de que Deus reverterá tudo em algo bom. Deus faz com que todas as coisas trabalhem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Boas novas do Evangelho, abra o seu coração. Abra o seu coração para amar sem reservas. A parte B do versículo 27 diz, Lucas 6, 27 diz, amem os seus inimigos, façam o bem aos que o odeiam. E ainda ele continua, quando você vai lá em Lucas 6, de 32 a 35, ele fala que mérito vocês terão, ou seja, que vantagem você acha que tem se você amam, ou se vocês amarem aos que os amam. Até os pecadores amam os que o amam. Este mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim, não tem mérito nisso. E que mérito terão se emprestares a pessoa de quem esperam devolução? Os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e empreste a eles sem esperar de volta. Ou seja, sabe aquela pessoa ruim que você fala assim, não merece? Falou mal de mim. Vivia me criticando.
me provocou lá, quando eu trabalhava em tal lugar, me prejudicou, me atrapalhou num trabalho, numa porta que eu tinha. Volte e fique de olho nessa pessoa. O dia que essa pessoa precisar de uma ajuda, ajuda ela. Aparece naquele momento, em vez de você ficar assim, glória a Deus, Deus é fiel. A justiça de Deus aí, ó. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Ao invés disso, Jesus está falando, que mérito vocês acham que tem fazendo bem só aos bons? O mérito vem em amar quem não merece ser amado, em perdoar o que não merece ser perdoado. A Bíblia fala de 4 tipos de amor. Eu sei que você ouviu muito 3, que é o que mais se prega. Eu não tenho tempo de trabalhar nisso, mas na tradução da Septuaginta, que é a Bíblia em grego, uma das traduções mais antigas, fala sobre 4 tipos de amor. Tem o amor eros, claro, é o termo grego para o amor sexual. Daí vem a palavra erótico, é o amor físico, da carícia, da relação sexual. Algumas definições a mais aí que você está vendo. Tem o amor filéu, que é muito conhecido, ele também é chamado de amor filia, né, no grego, que é o quê? Que é o amor entre amigos, é o amor amizade, fraternal, social, sabe? Deste vocábulo grego filéu, temos palavras derivadas como Filadélfia, que é amor, amizade, né? Temos filéu, teófilo, que também significa Theos, que é Deus, amigo de Deus, e por aí vai, sabe? Em suma, se você possui boas amizades, logo o que está em evidência nas suas amizades é o amor filéu. Tem um amor que esse é muito pouco falado, muito pouca gente conhece, que é o storge. O amor storge é o amor conjugal, é o amor familiar, é o doméstico, longe de ser interesseiro. Esse amor é humilde, é objetivo, é sacrificial, é o amor que une o marido, a mulher, bem como os pais aos filhos, os filhos aos pais. Logo, em um lar onde reina a harmonia, o amor que está ali vem desse amor familiar grego chamado storge. Também tem o amor ágape, que esse é o amor que Deus quer que reine em nós. É o tipo de amor de Deus, que é o quê? Dos 4, esse é o maior amor, tem origem no próprio Deus. Deus é amor. O amor de Deus, diz as Escrituras, inundou o nosso coração. E é esse amor que Ele quer que reine entre nós. É o amor ágape, é o amor incondicional, que não espera nada em troca. Eu não preciso ser amado por amar, eu amo porque a minha essência é o amor. Porque o amor habita dentro de mim. Madre Teresa de Calcutá gostava de falar muito disso. Quando perguntavam para ela assim, como você consegue dar banho em leprosos e abraçar leprosos? Ela diz, eu não vejo leprosos, eu vejo Jesus. O amor que está dentro de mim me faz vê-los como filhos de Deus, como meus irmãos em Cristo. E eu vejo Jesus, e eu dou banho em Jesus, e eu limpo as feridas de Jesus. Esse é o amor que faz pensando no próximo, que se dá para o próximo. Esse é o amor que Deus quer que reine na nossa vida. Já em 1 de João 3,16, diz assim, nisso conheceremos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. É que a gente lê as Escrituras e não para pensar nisso. É igual quando diz que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. E o marido dizendo, pastor, estou cansado, não aguento mais uma mulher que não sabe fazer um arroz direito. E o marido gasta $5.000 para colocar 4 rodas no carro, mas reclama da esposa que gastou 100 em um vestido. Eu estou usando casos práticos para não usar casos mais profundos que vocês no dia a dia conhecem tanto e muito mais sérios. Então aqui o Evangelho diz, o que em 1 de João, a Epístola de João está falando para a gente é isso. Jesus Cristo deu a vida por nós. E nós devemos, nesse mesmo padrão que Ele deu, é isso que está dizendo, dar a vida
pelos nossos irmãos. Pastor, mas eu não sou Jesus. Não, você não é Jesus. Não, eu não sou Jesus mesmo. Mas o Espírito Santo habita em mim, habita em você. Se você é filho de Deus, o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em você e te dá condição de amar além do normal, ou seja, amar com o amor de Deus. Amar além do que a sociedade chama de normal. Qual é a sua referência nos dias de injustiça? Me injustiçaram, o que eu faço? Amor ágape. Minha resposta tem que ser amor ágape. Agora, vamos tirar aqui a poesia por detrás disso, o romantismo, né? Ah, não, me feriu, eu nem senti que me feriu. Ah, louvado seja Deus, sabe? Eu nem sinto, Deus te abençoe, eu vou abençoar. Não, é normal que você vai chorar, é normal que você vai ficar irado, é normal que a panela de pressão vai esquentar, a chapa vai ferver, a tampinha vai ficar... Você com vontade doida de explodir, e aí você vai buscar a Deus, e você vai se acertar com Deus, e você vai levar tudo isso para Deus. Você não é super-homem, mulher maravilha, você é humano. Então é ok irar, mas a Bíblia diz irai-vos, mas não pequeis. Ira, passa raiva, mas leva isso para Deus e responde com amor ágape. Então, primeira coisa, aprenda com Jesus isso tudo que nós falamos. A segunda coisa é enfrente o mal com os valores do reino de Deus. Você quer enfrentar o mal? Tem gente que fala assim, peraí, agora você vai me conhecer. Alguém te aprontou uma. Agora vai saber quem eu sou. É hoje. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou um caminhão de boi para não sair dela. Você já ouviu isso? Dou uma boiada para não sair dela. Olha, eu faço de tudo para não entrar numa briga, mas já que eu entrei, eu não saio não. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos enfrentar as coisas com os valores do reino de Deus. Nós não somos embaixadores de Cristo. Nós não somos emissários de um reino de Deus, sim ou não, pessoal? Você que está em casa, sim ou não? Então nós precisamos responder de acordo com os valores do reino de Deus. Tipo, primeiro valor que eu preciso usar numa injustiça, oração. Eu preciso orar. É o versículo 28 de Lucas 6, diz, abençoem os que os amaldiçoarem e orem por aqueles que os maltratam. Uma das maiores provas de amor é orar por alguém. Eu vou repetir. Uma das maiores provas de amor é, no seu tempo particular, orar por alguém. Gastar o seu tempo para fazer algo por alguém que alguém não está vendo você fazer por ele, não vai te recompensar, não vai bater no teu ombro e dizer assim, obrigado. Essa é a maior prova de amor. E esse amor, quando flui, aí sim, você pode orar até por aqueles que te perseguem. São 8 palavras poderosas. Ok? Você está preparado para aprender? Eu vou te ensinar 8 palavras poderosas. Está pronto aí? Então, se você puder, presta atenção. São 8 palavras poderosas. Não se preocupe com nada. Ore por tudo. Não se preocupe por nada, ou com nada. Ore por tudo. O que vier na sua direção de justiça, não se renda, não se preocupe. Leva isso em oração diante de Deus. A oração é o método de Deus para impedir que o veneno da injustiça te mate. Oração é o antídoto de Deus contra o veneno da injustiça. Sofreu uma injustiça? Corra para a oração. É igual picada de cobra. Corra para tomar um antídoto. Leva isso em oração rapidinho. E comece a orar pela situação, pelo seu coração, pelo seu inimigo, por aquele que te fez a injustiça. Valores do reino de Deus. Qual? Tenha uma resposta digna de um filho de Deus. Gente, nós somos filhos de Deus. O versículo 29 e 30 de Lucas 6 diz, se alguém lhe bater uma face, ofereça-lhe também a outra face. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar a túnica.
Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não exige de volta. Pastor, posso fazer uma perguntinha particular? Pode. Você vive isso aqui desse jeitinho? Não. Mas eu luto para viver isso aqui desse jeitinho. Tem ninguém aqui que é 100% perfeito nisso aqui, não? Se você aqui acha que você vive isso 100%, vem conversar comigo após o culto, que ou você é o homem mais manso, a mulher mais mansa da terra, e a gente não está sabendo, ou você está mentindo para você mesmo. Porque nós somos humanos. Eu tenho um problema enorme com injustiça, principalmente com injustiça com pessoas. Quando eu vejo alguém sendo injustiçado na minha frente, eu quero entrar no meio, defender, quebrar o pau. Não, peraí. Cada situação que eu já vivi e que eu fiz tudo aquilo, e quando eu estava ali, na hora, dialogando a injustiça e quebrando o pau com o injusticeiro, a hora que acabava eu falava assim, cara, o que você fez? Você precisa melhorar nisso. Tem alguém aqui que precisa melhorar nisso também? Eu gosto de ensinar assim, mostrando para vocês que isso é uma matéria que serve para todos nós, que nós temos que crescer. Eu não sou muito a favor desses pregadores que sobem no púlpito e dizem assim, eu vivo 100% de tudo, entendeu? Então aprenda comigo porque eu sou o cara. Eu não acredito nisso. Eu quero ensinar para você que nós, pastores, os líderes, os crentes mais controlados que você conhece, tem momentos que a panela de pressão dele chia bastante também. E que ele às vezes perde as estribeiras. E que ele às vezes faz o que não tinha que fazer. Mas os valores do reino de Deus precisam estar sendo implantados na nossa vida todos os dias. E nós precisamos lutar a favor disso. Quais são os valores do reino de Deus? O mundo diz o quê? O valor do reino mundano, do reino que vivemos nele. Qual é? Retenha. Valor do reino de Deus. Reparta. Qual é o outro valor do mundo? Mentira. Qualquer coisa para eu não entrar em problema, conta qualquer mentira para consertar, porque vale a pena. O valor do reino de Deus é o quê? Verdade. Outro valor do mundão lá, prazer. Importa é o prazer, importa é o que eu sinto, importa é o sentimento de prazer que eu vou sentir. O valor do reino de Deus, o que importa é o amor. Você tem que amar, não é o que você sente, é o que você dá. Valor do mundão. Ajusta aí sua vida, vai, faz uns pequenos ajustes. Valor do reino de Deus. Sofra uma transformação através de um novo nascimento e muda a sua vida inteira em Cristo. Pare de fazer ajustes e mude. Valor do mundão. Eu, o meu umbigo, o que eu quero, o individual. Valor do reino de Deus. Comunidade. O que nós precisamos, o que é bom para nós. Valor do mundão, desespero. Valor do reino de Deus, temos esperança. A sociedade diz, bateu, levou. A religião diz, Deus é juiz. Deus vai vingar a minha causa. Deus vai oprimir os meus opressores. Ainda solta um aleluia no final. Ele irá enviar fogo e consumir esse bando de miserável. Isso é a religião, fala. Mas o Evangelho ensina, dê a outra face. A ofensa que você sofre não altera nem sua personalidade cristã, a sua integridade cristã, nem o que Deus pensa acerca de você. Então, quando você for ofendido, entenda, não mudou nada dentro de mim. Eu só preciso controlar as emoções, eu continuo sendo o que Deus disse que eu sou. Valores do reino de Deus, seja referência para a sociedade com boas ações. Olha, gente, o mundo precisa de ver as nossas boas obras. O versículo 31 diz, como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a ele. Vida cristã não é algo passivo, defensivo, para se esconder, para que você possa sobreviver. Ser discípulo de Jesus é influenciar, é brilhar, é estar lá fora, é mostrar, é fazer algo que os outros vão olhar e falar assim, cara, isso que você fez não é normal. Uau, que legal, eu nunca vi uma pessoa fazendo isso, aqui no meu trabalho não é assim que a gente faz, não é dessa forma. Você é um outdoor dos céus,
Você é um outdoor do reino de Deus. Quem olha para você precisa de querer se aproximar de Deus, porque vê em você valores que ele não vê em mais ninguém aí fora. Nós não podemos ser aquele tipo de crente que as pessoas olham de cristão, que as pessoas dizem assim, aquilo quer ser cristão? Estou fora. Nós precisamos ser um cristão que o mundo olha e diz assim, uau, é isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para a minha vida. Terceira coisa a terceira boas novas que você precisa. Confie na bondade e no amor do Pai Celestial. Eu não sei como enfatizar isso aqui, mas se eu pudesse, eu enfiava isso na minha cabeça, na sua cabeça, de todo mundo assim com um martelo, sabe? Ó, o versículo 35, a parte B diz, então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Olha só, em Jesus você tem um juiz, você tem um advogado e você tem um testemunha. Ele defende as suas lutas, ele luta por você. Segundo Crônicas 32:8 diz, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar. Olha, confie na bondade de Deus na sua vida. Pode ser todo mundo mal com você, Deus é bom e a bondade dele vai reinar na sua vida. Você responde de forma correta, vença o impulso. Se errou, peça perdão, volte atrás e perdoe mesmo e avance. Não fique deixando cativo que as pessoas, não guarde rancor, não leve o peso, libere, perdoe, deixe ir. E Deus está vendo isso. E se prepare, deixa Deus simplesmente no final do ano te surpreender. Deixa Deus no final do ano, se eu usar uma metáfora aqui para vocês entenderem, te dar aquele presente de fim de ano que você jamais esperava que você ia ganhar. Aliás, você nem pediu porque você não tinha coragem de pedir. E Deus chegar e falar assim, está aqui, ó. Por quê? Porque eu estou me agradando da sua atitude. Porque eu estou alegre com você. Olha que coisa linda. Fuja da cultura, do julgamento, da condenação. O 37 diz, não julguem, vocês não serão julgados, não condenem, não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Sua boca foi feita para abençoar, para falar coisas boas. Fuja dessa cultura de crítica, condenação. Olha, crítica gera escassez e o agravamento dos efeitos da injustiça. Quanto mais você critica a pessoa, você fala por a situação, aquilo só vai. Lembra do que Jesus fez na cruz. O que ele fez? Ele não abriu a sua boca, e quando ele abriu para falar do povo, ele só olhou para o pai e disse, pai, perdoa-lhes. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. Quando ele abriu a boca, foi para ministrar perdão, para abençoar. Reavalie constantemente a sua forma de tratar os outros. Nós precisamos de fazer isso, sabe por quê? Senão a gente fica igual aquele bando de pessoas que não tira a trave do seu olho, mas fica falando do cisco do olho do outro. Aí está o versículo 42. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O problema da trave aqui, talvez a gente sempre fala dessa forma, né? Tira a trave do seu olho para você ter direito de falar da trave do olho do outro irmão. Aí tem gente que interpreta assim, isso é um erro de interpretação. Se eu tirei a trave do meu olho, eu vou poder falar então da trave do olho do meu irmão. Então, se eu não peco nessa área, eu posso descer a lenha em todo mundo que peca nessa área. Eu não tenho essa trave no meu olho. Quem tem é você. Então eu vou falar. E vou condenar. E vou pôr para baixo. E vou julgar as pessoas que me fizeram injustiça. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, tire primeiro o que está no seu olho para você poder ajudar a tirar o que está no seu irmão. Porque enquanto você está com o olho machucado, diz que um cego seguia o outro. Como que vai? Vai os dois para o abismo, um cego criando cegos. Tira a trave do seu olho, porque primeiro, quando você tira uma trave do olho, você tira uma ferpa, como fala lá em Minas, do seu zóio. O que acontece? Dói, não dói? Incomoda, você sente a dor, não sente? E aí o que você faz? Você vai mais com delicadeza no olho do seu irmão, porque você sabe que dói. E você vai poder tratar melhor também, porque você vai estar vendo melhor. Você é um
causador de injustiça? Você tem tratado a todos ao seu redor com justiça? Você se considera injustiçado por Deus? Eu não sei. Se você tem tirado notas ruins nessa matéria de injustiça, provavelmente você não conseguirá enxergar e agir de forma correta. Então, por favor, tire a trave do seu olho para que você possa avançar. Ponto número 4. Decida destruir a sua lista de autojustiça. Decida destruir a sua lista de autojustiça. Olha, boas novas de Deus é essa. Ei, pega essa lista de autojustiças que você tem e rasga. Você tem capacidade de fazer isso. Porque essa autojustiça sua para com os injustiçados e as injustiças da vida vai destruir você. O versículo 36 diz: sejam misericordiosos assim como o Pai de vocês é misericordioso. Seja misericordioso como o Pai é misericordioso. Para pensar, deixa isso entrar no seu coração um pouquinho mais. Você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é você não dar aquilo que a pessoa merece. Está dizendo, não dê aquilo que a pessoa merece, da mesma forma que Deus Pai não dá para você o que você merece. O Pai Nosso diz assim: perdoa as nossas ofensas. A oração que Jesus nos ensinou, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Para um pouquinho, pense nisso. Você realmente quer que Deus perdoa você da mesma forma que você perdoa quem ofendeu você? Você realmente está podendo fazer essa oração? Pensa direitinho. Minha interpretação pessoal, Jesus, quando colocou essa frase ali, ele deixou bem claro, dizendo assim: todos os dias, quando vocês orarem, eu quero que vocês perdoem, que eu vou deixar essa frase incômoda aqui para vocês. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Eu vou deixar essa goteira todo dia pingando na sua mente, no seu coração, para você entender que você precisa perdoar, liberar aqueles que te ofenderam. Colossenses 2, 13 e 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão, tradução aqui, vocês não tinham aliança nenhuma com Deus. Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, a nota promissória, os cheques predatados do pecado que tínhamos dado. Jesus rasgou tudo, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, as potestades, fez deles um espetáculo público, triunfando na cruz. Jesus cancelou a sua dívida. Isso é o que Cristo fez na cruz. A palavra cancelou aqui, palavra um pouco difícil de falar no grego, mas seria tão bom você dar uma analisada nela. Você que gosta de analisar os Strong's Concordance, é o exaleipo. O que é isso? Apagar, remover, fazer esquecer ou cair no esquecimento. É destruir, é eliminar, é tornar inválido. Olha a profundidade que isso vai. O que Jesus fez com os nossos pecados. E Jesus vira para a gente e fala assim: faz a mesma coisa com o seu irmão. Aprenda com Jesus. Enfrente o mal com os valores do reino de Deus. Confie na bondade do Pai Celestial na sua vida. Decida destruir a sua lista de autojustiça. Estava no quarto hoje sozinho, sentado na cama, computador sobre a perna, peguei um papel, comecei a fazer uma lista. Tudo que me vinha na cabeça de momentos de injustiça. Eu falei: eu não quero pregar isso sem antes ver se eu estou me sentindo em alguma área na minha vida injustiçado e se eu estou segurando alguém. E eu não comecei a pôr situações, não, eu pus nome mesmo, nomes. E eu vi que aquela lista estava ficando um pouquinho grande demais.
Nomes, 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 nomes. Quando eu terminei, eu peguei aquela lista. Falei, Senhor, o Senhor me perdoou de tantas coisas. A sua misericórdia me alcançou e não me deu o que eu merecia. Sua graça veio e trouxe o favor que eu nunca poderia fazer nada para merecer. Da mesma forma que o Senhor me perdoou, eu quero novamente, já perdoei, mas eu quero novamente perdoar todos esses nomes. Eles não me devem nada, a injustiça deles sobre a minha vida não cause nenhum peso sobre eles. Que eles vivam cheios, Senhor, da Tua bênção. Eu oro para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor os prospere. E eu peguei essa lista, e enquanto fui orando, fui rasgando essa lista. Meu coração fez assim, ó. Eu não sei você, talvez você tenha uma listinha aí já na sua cabeça, das injustiças sofridas na sua vida.